Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Dentro do nosso conteúdo de mecanização, vamos falar sobre os distribuidores de corretivos. Esse grupo de máquinas, pessoal, eles existem aos montes no mercado, né? E são adaptados para distribuir os tais corretivos. Os mais conhecidos são os distribuidores de calcário. Então dá uma olhada aí nessas imagens, igual você está vendo aqui, né? O trator está fazendo a distribuição do calcário aqui atrás. E olha lá aquela nuvem, né, de calcário que você vê aí ao longo da sua área. Aqui também é a mesma coisa, está sendo distribuído aqui e você vê aí uma nuvem de calcário sendo distribuída. Como características gerais dessas substâncias corretivas, né, nós podemos destacar que naturalmente elas apresentam alta deriva, então você aplica nesse local e ele acaba caindo em outro local. Acaba exigindo uma incorporação, naturalmente existe uma incorporação superficial, então você acaba tendo que fazer uma operação posterior para fazer essa incorporação. Existe também a segregação. O que é isso, né? Esses produtos, de uma forma geral, acabam segregando. Quando existe a diferença de granulometria e densidade no produto, é comum que ao caminhar do equipamento, aqueles mais densos ou de partículas maiores vão se depositando no fundo do recipiente e aqueles mais leves e densidade menor acabam ficando na superfície. Isso acaba causando uma heterogeneidade na distribuição. Então você acaba distribuindo um nutriente no começo e mais de outro nutriente no final. Outra característica desse grupo aí de substâncias, eles possuem alta higrocospicidade. Isso significa que ele tem uma alta afinidade com a água. Quando a umidade do ar está alta ou está um tempo chuvoso, né, ele acaba absorvendo essa água do ambiente e isso acaba formando pedras, crostas, né? Isso também atrapalha a distribuição depois desse insumo. Acabam naturalmente esses corretivos, né, tendo uma menor fluidez, então você, para fazer a distribuição desses insumos, ele é naturalmente mais difícil porque possui uma fluidez menor, né? E existe uma ampla variação de produtos. Então tem lá fertilizantes químicos, tem os corretivos em si, como calcário, gesso, silício entrando também. Tem a própria questão dos estercos e adubos orgânicos, né? Tudo isso, essa ampla variação de produto, impede uma regulagem única e inclusive impede muitas vezes um único equipamento para fazer a aplicação de tudo. Esses fertilizantes, né, ou até corretivos podem ser classificados em sólido, líquido, gasoso ou até misto, e a aplicação desses insumos vai depender das suas características. Como, por exemplo, aqui você pode ver, né, um tipo de distribuidor, o distribuidor de esterco, tem um rotor aqui, e esse rotor vai entrando em contato com essa massa aqui de esterco e acaba, né, distribuindo esse esterco aqui por toda a área. Tem um link aqui depois para que vocês possam acessar e ver como isso é feito. Olha essa outra configuração. Tem a carreta, tem uma rosca sem fim aqui nessa carreta, ela vai pegando o esterco e distribuindo em forma de bica aqui. Então já vai deixando, né, na linha de plantio, né, normalmente é feito em culturas perenes, na linha de plantio já vai sendo distribuído, né, essa linha do esterco que você quer colocar lá no seu solo. Outro tipo de distribuidor de esterco, né, eles utilizam desses discos circulares, onde eles vão distribuindo o esterco. Olha lá. Tá vendo aqui o cardan amarelinho? E essa rotação
que promove aqui a rotação desses discos, ela vem, né, desse eixo, e esse eixo está acoplado aqui na tomada de potência do teator. Novamente, então, né, vai ser importantíssimo você conhecer qual a rotação do seu teator exigida pelo implemento, né, qual a rotação que você deve colocar aqui no seu teator para proporcionar um ótimo funcionamento desse distribuidor. Esterco líquido, mesma ideia, né? No caso aqui é acionado por uma bomba. Esse motor hidráulico, né? Essa bomba, ele é acionado pela rotação e vem lá da tomada de potência, aciona essa bomba e essa bomba vai pressurizar o sistema e distribuir o esterco líquido. Quanto aos distribuidores de calcário, né? Existe o mecanismo dosador gravitacional. Então esse distribuidor de calcário do tipo coxo, né, ele possui esse mecanismo dosador gravitacional, é por gravidade. Então tem uma pequena rosca aqui no meio, né, ou esse dispositivo aqui, né, que vai ajudar a quebrar eventuais pedras ou alguns agregados que tenha lá no seu corretivo. À medida que essa roda vai sendo girada, né, esse implemento vai caminhando nesse sentido, essa roda vai acionando essa rosca aqui no interior. Só que o que faz efetivamente cair o produto no solo é a própria gravidade. Então você coloca o corretivo aqui dentro, quando ele está cheio, ele vai... existe uma gavetinha aqui, tá vendo essa alavanca? Você abre essa gaveta, pode abrir mais ou menos. Isso muda a vazão desse corretivo. Então você pode abrir e vai começar a cair o corretivo aqui à medida que você vai andando com o implemento, né? Com esse distribuidor, você aumenta, né, a distribuição. Ponto importante sobre esse tipo de distribuidor. Você acaba existindo, né, naturalmente uma variação na dose. À medida que você trabalha com ele cheio, você vai ter uma vazão maior aqui embaixo. À medida que vai acabando, a vazão aqui embaixo ela é menor. Então é interessante que você trabalhe aí, né, com ele aí sempre na metade ou mais, né, para que sempre tenha uma vazão mais parecida do homogêneo possível. Tem equipamentos modernos desse tipo, né, que utilizam aí esse sistema gravitacional. E ele tem uma característica interessante que a questão da deriva é menor nesse tipo de aplicação. Então aqui ele está fazendo a distribuição do calcário, aqui ele já fez a incorporação. Ó. Existe também o mecanismo dosador volumétrico. Então o que acontece? Está vendo que tem uma esteira aqui? Essa esteira vai pegar o corretivo que está lá dentro e jogar para esses discos rotativos, e esse disco rotativo vão distribuir. Então essa esteira pode ir mais rápido ou mais devagar. Se ela vier mais rápido, o fluxo de corretivo que vai cair aqui vai ser maior, né? E aí esse disco pode girar mais rápido ou mais devagar também. O fato é que essa rotação da esteira pode manter, né, constante a distribuição do corretivo. Para mudar essas velocidades, é mesmo um conjunto de engrenagens. Então você pode acessar essas engrenagens e mudar a velocidade de rotação, seja do disco ou seja da esteira de rotação. Lembre-se, né, que você vai manter a rotação do motor do seu trator sempre constante. Você pode utilizar também equipamentos que usam aí a força centrífuga, né? Então você vai ter como se fosse aqui um pêndulo, né? Fazendo essa distribuição. Então esses discos a gente considera isso como centrífuga, dá uma olhada para você ver. Ó, né? Ou também pode ser pendular. Então para ficar bem claro, né? A distribuição de calcário pode ser centrífuga ou pendular. Então nesse caso aqui, esse pêndulo ele está acoplado aqui lá na tomada de potência e ele vai ficar oscilando aqui, jogando calcário para ambos os lados.
Existe também alguns equipamentos que vão distribuir os fertilizantes, né, em cobertura, na linha de plantio. Na cultura do milho, por exemplo, é muito comum você lá depois de 30 dias, alguns fazem mais tarde, outros um pouco mais cedo, a aplicação da fonte nitrogenada. Então você coloca ali o fertilizante e aí você vai distribuir esse fertilizante aqui, certo? Perceba que esses equipamentos têm um eixo aqui, né? Esse eixo vai ser acoplado na tomada de potência, então que vai lá no trator. Então, à medida que o trator vai andando, a tomada de potência está acionada, esse eixo vai girar e esse eixo girar vai acionar uma rosca sem fim que está aqui dentro. É o mesmo mecanismo de distribuição de fertilizante das semeadoras. Essa rosca sem fim vai fazer com que o adubo caia aqui nas linhas e seja distribuído. Tudo bem? Regulagem desses distribuidores de corretivos e fertilizantes. No equipamento aí do tipo coxo, você vai acionar a alavanca. Então, abrir mais essa alavanca ou fechar mais. Então, você vai mudar a vazão em função dessa alavanca. Sempre tomando cuidado aí com a quantidade de corretivo que você coloca. O ideal é sempre trabalhar com ele próximo aí do cheio, para que você tenha sempre uma vazão homogênea. Eu posso regular também a velocidade da esteira ou a velocidade dos discos rotativos, tudo isso em função da combinação de engrenagem que eu escolher. E obviamente, né, da recomendação de calagem que eu obtive. Posso regular também a velocidade do pêndulo, né? Pode oscilar mais ou menos em função da regulagem que eu escolher. Isso vai distribuir mais ou menos calcário, especialmente também porque aqui existe uma válvula de vazão, então eu posso fechar mais a porta ou abrir mais em função da quantidade de calcário que vai cair aqui nesse pêndulo. Cálculos de calibração. Quando o equipamento é por gravidade, a variação dele é mínima. Então eu posso colocar bandejas ou uma lona, por exemplo, aplicar o corretivo e aí eu tenho, se eu fiz com a bandeja, eu tenho a quantidade de corretivo coletada pelaquela área da bandeja. Então eu consigo fazer uma média disso e descobrir qual que é a quantidade média distribuída por aquela área. E aí eu vou comparar isso com um hectare. Então, se em 1 metro quadrado eu tive 110 gramas, né, em 10 mil metros quadrados, X. E aí eu descubro qual a dose por hectare que eu estou distribuindo de calcário. Esse tipo de equipamento vai apresentar uma variação aí, né, de cerca de 5 a 10%, a gente considera como aceitável, então é normal que exista uma variação, mas de 5 a 10%. Então existe aí uma certa variação sim, que a gente considera aceitável de 5 a 10%. Equipamento com distribuição a lanço, né? Então você vai fixar aí a marcha de trabalho, a rotação, assim como o anterior, vai distribuir as bandejas, você vai aplicar o corretivo ou fertilizante, pesar as amostras e calcular o valor já em quilos por hectare. Você vai precisar definir uma faixa de sobreposição. O que acontece? É comum que no centro do equipamento você tenha uma quantidade maior do que na extremidade, certo? Então você vai ter que imaginar, e aí você não precisa imaginar em si, você pode utilizar o Excel e fazer as sobreposições. Então se eu colocar, entrar com o equipamento aqui, ou se eu entrar com o equipamento 6 metros para lá, 5 metros para lá, ou 10 metros para lá, o que acontece com essa sobreposição, né? O ideal é que você tenha essa sobreposição e à medida que vai existindo essa sobreposição, a sua distribuição vai ficando menos heterogênea. Existe um coeficiente de variação também desse tipo de aplicação, cerca de 15 a 20% é o considerado aceitável. Você vai precisar considerar a sobreposição. Olha o que eu te falei, ó. Você coloca lá a primeira faixa, vai lá e fez a aplicação. Beleza? Né? Tem todos esses valores aqui. Aí você pode simular. Olha, eu vou colocar
em 6 metros, eu começo a fazer a aplicação e ela vem até 6 metros aqui depois. Então faço a aplicação. Aqui eu tenho já os resultados já sobrepostos. Então posso calcular o coeficiente de variação em função desses valores. Tudo bem? Então lá fiz uma faixa, né? Normalmente o trator estaria no centro, né? Aqui, por exemplo, no 7. Então fui lá, fiz a aplicação, certo? Então metade para lá e metade para cá. Vou fazer a próxima aplicação. Eu não vou entrar lá no final. Então onde que os produtores erram muito nisso? Você vê aonde sujou de calcário, até onde foi o calcário. Aí você vai, anda com o trator mais longe e de forma que uma poeira do calcário encosta na outra. Então uma área onde foi aplicada encosta na outra área que está sendo aplicada. Só isso não basta. Precisa haver uma sobreposição, certo? Então você pode fazer a coleta antes, né, com as bandejas. Então você passa com o equipamento aqui em cima, coletando isso, e aí depois você simula essa sobreposição no Excel, por exemplo. Isso vai facilitar para que você tenha um coeficiente de variação o menor possível. Depois a distribuição do corretivo em linhas. Então nesse tipo de equipamento aqui que a gente conversou, você vai fixar uma marcha de trabalho, a rotação, obviamente, também, né? Calcular qual que é a dose que deveria ser distribuída por metros de linha, medir o tempo de deslocamento do trator em 50 metros, coletar a amostra com o trator parado durante o tempo de deslocamento de 50 metros. Então, se você tem a velocidade do trator em 50 metros, basta você coletar ali e você já vai ter uma relação, mesmo com o trator parado mesmo, você vai ter já uma relação, né, de quantas gramas são coletadas em 50 metros. Então você vai pesar as amostras coletadas e calcular esse valor em quilos por hectare. O método deve ser adaptado em razão da quantidade de corretivo que será coletada. Então, você pode utilizar um saco plástico, pode utilizar balde, pode utilizar aí, né, diferentes ferramentas, vai da sua criatividade, mas a ideia é que você colete, né, ao longo de um determinado espaço e aí você tenha um valor já para que você possa correlacionar. Em 50 metros eu coletei 100 gramas, eu coletei 300 gramas, então isso em hectare quanto representa? Essa é a lógica. Para aumentar ou diminuir essa quantidade, basta que a gente acesse as engrenagens. Lembra aquela relação que a gente já conversou? Sempre a gente vai trabalhar com engrenagem menor quando a gente quiser aumentar a velocidade. Então você vai sempre trabalhar com engrenagens menores para aumentar a velocidade angular. E você vai trabalhar com engrenagem maior quando você quiser reduzir a velocidade angular ou então aumentar o torque. Essa é uma regrinha simples que a gente aprende lá na disciplina de máquinas. Tudo bem? Qual que é um ponto importante nisso daí? Bom, você vai ter que considerar que essa engrenagem está na roda motora, ela está, se ela vem, né, da roda motora ou se ela é uma engrenagem que a gente chama de engrenagem movida. Então, ela pode ser motora, o outro nome de motora também é motriz. Então, pode ser uma engrenagem motora ou motriz, né? E também pode ser uma engrenagem movida, certo? No caso de uma engrenagem motora, né, se eu trabalho com ela menorzinha, né, se eu trabalho com ela menor, o que acontece? Você acaba trabalhando com uma velocidade, menor. Então, no caso da motora, acaba invertendo a regra que a gente aprendeu na disciplina de máquinas. O que você deve fazer primeiro? Bom, então existem duas engrenagens lá. Isso ocorre em toda a máquina, pessoal. Uma engrenagem motora, né, daqui sai lá da roda, por exemplo, né, uma engrenagem que está movimentando as suas outras engrenagens. Essa a gente chama ela de motora.
E existe uma engrenagem movida. Ela é movida por essa engrenagem motora, certo? Qual que é a estratégia? Você sempre vai atuar na engrenagem movida primeiro. Sempre vai atuar na engrenagem movida. Você vai lá, vai avaliar qual é a quantidade de insumo que está sendo distribuída com aquela regulagem que já está na máquina. E você vai anotar lá no seu caderninho. Depois você vai substituir a engrenagem movida, só a movida. Você vai substituir a engrenagem movida e você vai usar aquela regrinha que você aprendeu. Se você quer aumentar a quantidade de insumo, você vai trabalhar com engrenagem menor. Se você quer diminuir a quantidade de insumo, você vai trabalhar com uma engrenagem maior. Então você vai colocar uma engrenagem menor, uma engrenagem maior em função daquela dose que você precisa distribuir e anotar lá no seu caderninho. Se tiver próximo disso, se você tiver mais engrenagens disponíveis, você vai trocando sempre só a engrenagem movida. Mas se você perceber que existe um degrau, né, está longe daquela quantidade de insumo que você precisa distribuir, aí sim você vai lá e substitui a engrenagem motora. É claro que falando assim é bastante conteúdo, né, pode às vezes parecer um pouco confuso, mas quando a gente acessa isso no campo, isso fica bem nítido. Então lembre-se sempre, né, que você vai considerar a regra de engrenagem menor aumenta a velocidade, engrenagem maior diminui a velocidade. Engrenagem menor cai mais insumo, engrenagem maior cai menos insumo. Bom, dá uma olhadinha aí nessas tabelas, né, que ajudam bastante a gente a entender como que é o funcionamento da máquina. Agora, o seguinte, essas tabelas, elas servem sim como uma referência, mas nunca, pessoal, como uma regra. Então, aqui, vamos dar uma olhada lá, ó. Motora movida, olha lá, que eu acabei de falar, ó, motora movida, 821, né? Se eu colocar 821, cai 150 quilos por hectare, certo? 89 cai 347 quilos por hectare. Então, olha, para fazer cair mais, ele só diminuiu o tamanho da engrenagem, certo? Então, isso valida, né, a nossa regrinha. Engrenagem menor faz cair mais. O fato é que quando a gente vai alterar a motora, essa regra inverte. Essa regra se inverte. Então você trabalha aqui com uma engrenagem maior na motora, você acaba colocando mais, muito mais. Tá bom? Então, grave sempre a regra da engrenagem movida, que engrenagem menor proporciona mais insumo, engrenagem maior cai menos insumo, e depois que você esgotar as possibilidades aqui da movida, aí você vem e substitui a engrenagem motora, que aí são poucas combinações que sobraram. Tudo bem? Bom, então o que eu estava dizendo para vocês que essas tabelas, então vem normalmente um adesivo lá no implemento, especialmente se o implemento for novo, você pode utilizar ela sim como referência, mas nunca utilize ela, né, já como a dosagem final já do equipamento, né? Se eu estiver utilizando um espaçamento aqui de 50 centímetros, né? Então se eu vim aqui, estiver utilizando esse tipo de espaçamento, aí vai dar 180 quilos. Na verdade, pessoal, a densidade dos insumos varia. Inclusive pode variar de safra para safra ou até de lote para lote. Então o ideal é que você faça aí a regulagem na sua propriedade, né, com o equipamento que você tem. Sempre faça a vistoria das suas máquinas, faça essa regulagem e aí a partir dessa regulagem você vai chegar na sua combinação ideal aí que vai proporcionar a melhor vazão. Tudo bem? A gente considera aí um coeficiente de variação aceitável de no máximo 10%. Então, de uma linha para outra, pode ter aí no máximo uma variação de 10%. É comum que mesmo que uma rosca sem fim aqui, exista variação. Por conta de sujeira, falta de manutenção, adubo
preso aqui, né? Então tudo isso pode mudar essa variação. Sempre fique atento a isso. Outro ponto também, esses equipamentos, o distribuidor de corretivo, o distribuidor de fertilizante, normalmente eles são utilizados apenas uma vez durante a safra ou poucas vezes durante a safra, né? Então, se você pensar em cada talhão lá, vai ser aplicado uma, duas vezes no máximo, né? Naquele talhão. E então, sempre que antes de você for fazer essa atividade, faça a vistoria da sua máquina, faça aí a calibração da sua máquina e tenha certeza, né, que você está depositando ali aquela quantidade de insumo que você esperava. Na próxima aula nós vamos falar sobre as semeadoras e plantadeiras. Vocês também vão aprender os cálculos aí de distribuição de semente. Até lá, vocês também vão fazer alguns cálculos, né, de distribuição de insumos. Então, tudo isso vai ajudar vocês a aprenderem, né, a calibrar as máquinas distribuidoras de corretivos. Então, fico por aqui. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos em frente e um forte abraço.